Cara, eu vou surtar, essa edição aqui não acaba nunca. Será que no futuro o ser humano ainda vai demorar horas pra editar um vídeo? Eita, rapaz, essa doeu. Saudações humanos do presente. Eu venho do futuro, onde a pizza se entrega sozinha, os gatos falam mandarim e editar vídeos é tão rápido quanto um estalar de dedos. Acabei de editar um. Já entendi, então você viajou do futuro pra cá pra ensinar essas tecnologias pra gente? Não. Isso causaria uma falha fatal na linha do tempo, e os humanos teriam que reiniciar sua memória toda manhã. E acredite, vocês não querem isso. Reiniciar a memória? Mas eu posso ajudar dando 10 dicas de como economizar tempo no CapCut com recursos que vocês já têm no presente. Se é o que tem, né? Vamos lá. Número 1. Use os atalhos. Eu acredito que a maioria de vocês já viu que existe um botão aqui escrito atalho, mas como a maioria de vocês, eu também por muito tempo ignorei a existência dele. Mas ao clicar, veja só o que temos aqui. Atalhos. E eles são totalmente customizáveis. Eu entendo que é difícil você se acostumar com muitos atalhos de uma vez só, e você tentar configurar todos de uma vez só talvez mais atrapalhe do que ajude. Mas você pode ir devagar, se acostumando com 1 ou 2 atalhos de cada vez. Você vai se forçando a usar esses atalhos e quando você percebe já acostumou. Nesse momento você volta aqui nessa janela, escolhe mais 2 e se força a usar mais 2 e assim por diante até você dominar todos os atalhos. Os atalhos que eu recomendo você se acostumar a usar primeiro são dividir, dividir tudo, selecionar a esquerda, selecionar a direita e criar clipe composto. E agora eu vou demonstrar na prática como que esses atalhos vão te fazer economizar tempo. Uma coisa que acontece sempre comigo é eu querer adicionar algum elemento aqui no meio da minha timeline entre essa track e essa. O que muita gente faz e eu também fazia até alguns dias atrás. Você vem aqui com a caixa de seleção, tenta fazer a melhor seleção possível, dá uma conferida se selecionou tudo, qualquer coisa você pode vir aqui e tirar e colocar a seleção com Ctrl, aí você clica, arrasta para o lado, adiciona aqui o clipe que você quer adicionar e para colocar de volta você vai lá de novo, seleciona com a caixa de seleção e arrasta de volta no lugar. Mas tem uma função que eu não vejo ser muito divulgada que é escondida bem ali, clicando na setinha, temos ali as opções selecionar a esquerda e selecionar a direita, nos quais eu coloquei os atalhos A e S. Vamos voltar então nessa situação hipotética aqui, eu quero adicionar um elemento aqui, eu aperto S, mudo para selecionar a direita, dou um clique, aperto Z para voltar ao modo de seleção normal, clico e arrasto. Adiciono aqui o elemento, aperto S de novo, dou um clique, seleciono tudo que está à direita, aperto Z de novo, clico e arrasto de volta. Tá vendo como foi pelo menos umas 8 vezes mais rápido fazendo assim? Agora vamos para um outro cenário, eu não quero adicionar, por exemplo, esse elemento aqui por cima, mas eu quero que as tracks de cima e de baixo tenham o mesmo tamanho e eu quero diminuir essa track de cima aumentando a velocidade. Como que eu costumava fazer no início? Eu selecionava a track, vinha aqui em velocidade e aqui em duração ia clicando, ó, até eu ver que tá mais ou menos ali do mesmo tamanho. Mas uma coisa que eu demorei para notar é que quando você clica aqui em velocidade, aqui na track aparecem esses ícones brancos aqui, ó, que você pode clicar e arrastar de uma forma muito mais rápida, você já deixou a track do tamanho que você queria. E tem um hackzinho para deixar esse processo ainda mais rápido. Aqui em atalho você vê que tem a opção mostrar painel de velocidade, do qual eu configurei a letra V. Então nesse caso é só eu clicar na track, apertar V, já apareceu aqui o ícone, eu puxo, arrasto e resolvido o problema. Quer mais um exemplo? Tem mais um exemplo. Dividir tracks. Fazer corte em track é uma coisa que você vai fazer muito assim, tipo, muito mesmo. E para isso tem um jeito mais iniciante, de você coloca a agulha onde quer fazer o corte, vem aqui, clica em dividir, coloca a agulha onde quer fazer outro corte, vem aqui, clica em dividir, arrasta um pouquinho mais pra frente, clica aqui em dividir. E cara, você fazer corte assim é inaceitável. Uma das ferramentas que existem para te ajudar a fazer isso é a ferramenta de corte. Você vem aqui, clica nessa setinha do mouse, clica aqui em dividir, ou no caso aqui atalho B, e com essa ferramenta selecionada, só de clicar na track você já faz um corte, tá vendo? Já agiliza muito o seu processo, mas eu pessoalmente também não uso essa técnica. Eu costumo usar o atalho padrão do CapCut, que é o Ctrl B. Então eu alinho aqui a agulha, Ctrl B, alinho aqui Ctrl B, alinho aqui Ctrl B, alinho aqui Ctrl B. Muito rápido fiz os cortes. Mas um atalho interessante para cortar cenas rápido são as teclas Q e W. Vamos supor que eu queira cortar esse pedacinho do vídeo. Eu posso vir aqui, colocar a agulha, apertar Ctrl B, selecionar
na ela e deletar. Mas eu posso usar a tecla W, que serve para cortar tudo que está à direita da agulha. Então eu só posiciono a agulha aqui e aperto a tecla W e com uma tecla eu já fiz todo o processo. A diferença dela para a tecla Q é que a tecla Q corta tudo que está à esquerda da agulha. E tudo bem, eu entendo você pensar: nossa, Reaper do futuro, mas que grande coisa, hein? São poucos segundos que eu vou economizar, nem vai fazer diferença. Pode até parecer que não, mas boa parte do tempo que a gente gasta na edição é dando cliques e mais cliques em painéis e mais painéis. Apenas se acostumando com esses atalhos em uma escala de tempo grande, eu tenho certeza que você vai economizar muitas horas. Número 2. Use os botões do mouse. Só aproveitando o scroll do mouse bem, você já consegue agilizar um pouco a sua edição. Se você scrollar para cima, ele sobe a timeline, para baixo ele desce. Se você segurar o Ctrl e scrollar para cima, ele aumenta o zoom, para baixo ele diminui o zoom. E se você fizer isso segurando o Alt, ele vai para a esquerda e para a direita. Além disso, eu acho que boa parte das pessoas hoje tem aqueles mouses que tem 2 botões laterais. E por padrão, no CapCut você consegue usar esses botões para navegar na sua timeline, ó, clicando ou segurando, você vai para a direita ou para a esquerda. Claro, caso você não tenha um mouse desse com botões do lado, considere adquirir um, porque hoje em dia tem a valores bem acessíveis. Eu, por exemplo, uso esse 4Track Raptor. Na época, acho que eu paguei uns R$40 nele. É um investimento que vai valer o seu tempo. Número 3. Recurso substituir mídia. Bom, nesse exemplo nós temos aqui essas 3 tracks, ó, uma de natureza, uma de cidade e uma de céu. E a gente vai adicionar pequenos lower thirds, que são umas tarjinhas que aparecem aqui no cantinho do vídeo. E eu quero que as 3 tarjas tenham o mesmo estilo, mas com elementos um pouco diferentes. Bom, primeiro a gente arrasta aqui a nossa tarja, vem em vídeo, recorta e chroma aqui para tirar o fundo verde. Aí você arruma a escala, coloca ela no lugar. A gente vem aqui, puxa esse ícone de atenção, ajusta o tamanho, ajusta a posição dele, bota o efeito glitch de cores aqui para dar um tchan no nosso ícone. Agora a gente tem que animar o ícone para ele entrar na hora certa. Vem aqui animação, seleciona uma animação e vai testando até conseguir achar um timing certo. Faz a mesma coisa na saída, vem em animação, saída, escolhe aqui uma saída que sim que dê certo. Agora a gente adiciona um texto, vindo em texto, arrastando na timeline, escreve o texto, escolhe a fonte, escolhe a cor, escolhe a posição, coloca ela no lugarzinho certo. Tem que animar agora também a entrada e a saída do texto para ele entrar na hora certa. E ufa! Finalmente consegui fazer a primeira tarja, ó. Entrou, textinho ali, pá, saiu bonitinho. Agora vamos partir para a segunda track aqui, vamos fazer a tarja dela. Imagine se você tiver que fazer esse procedimento tudo de novo. Vai tomar um caminhão do seu tempo. E aqui que entra o recurso de substituir mídia. Primeiro a gente vem aqui, seleciona os elementos da nossa tarja e aperta um Alt G para criar um clipe composto. Feito isso, você segura o botão Alt e clica e arrasta para duplicar a tarja. Feito isso, você desfaz esse segundo clipe composto com Shift Alt G. Nesse segundo vídeo aqui eu quero colocar essa outra tarja aqui, amarela e branca. Como que eu faço para não ter que configurar todos esses pormenores depois? Eu venho aqui no arquivo da tarja, clico e arrasto ela em cima da minha track até aparecer esse símbolozinho aí de substituir. Você solta o botão do mouse e vai abrir essa janela perguntando se você quer substituir o clipe. Você clica aqui no substituir clipe e pronto, substituir a parte da nossa tarja. Agora é só fazer o mesmo com o nosso ícone, clica e arrasta aqui por cima e escrever novamente o texto. E pronto, ó, sem precisar animar tudo de novo, você já tem a sua tarja pronta. E para a terceira track é a mesma coisa, seleciono, transformo em clipe composto de novo, segura o botão Alt, clico, arrasto e solto, Shift Alt G para desfazer o clipe composto e substituo novamente as mídias só clicando e arrastando aqui em cima da track. Você conseguiu entender qual que é o conceito do substituir mídia? Ele só troca a mídia em si, mantém as animações, mantém os efeitos, mantém as configurações, tudo. E usando essa ferramenta, em poucos minutos a gente conseguiu fazer aqui 3 tarjas diferentes. Número 4. Foco. E aqui vai um fato: se você se concentrar em fazer apenas uma coisa, você vai conseguir fazer essa coisa mais rápido e melhor. Vamos voltar aqui pro exemplo das tarjas que a gente acabou de fazer, ó. Você já fez toda a animação, colocou elas na timeline e ainda falta sonorizar. Só que você não tá muito afim de sonorizar e acaba se distraindo com o color grading. E a hora que você vê, você tá aqui no ajustes, mexendo na curva de cores da sua imagem. Não faça isso. Foque em uma coisa por vez. Se você tá fazendo as tarjas, foque nas tarjas. Falta sonorizar? Você vem
vem e faz a sonorização. Faltou colocar algum efeito? Coloca. As animações não estão aparecendo de um jeito legal? Corrige. Editar um vídeo com foco de maneira organizada é essencial para você ganhar tempo. E a dica número 5 é a mais poderosa de todas essas, é a que vai fazer você melhorar sua edição em 1000% e economizar muito tempo, que é a sua inscrição nesse canal. Como você pode ver, nós somos um canal pequeno, estamos aí na luta com o algoritmo do YouTube, e a sua inscrição, like e comentário fazem toda a diferença. Com a sua ajuda, esse canal pode acelerar como um carro a jato na rodovia. Aliás, por falar em carros, você sabia que no futuro os carros são tão inteligentes que conversam com os seres humanos? Ah, é? Parece muito interessante. É, mas tem que tomar cuidado. A maioria dos carros tem uma personalidade muito agressiva. Como assim? Acreditamos que seja da natureza deles. Uma vez eu pedi pro meu carro abaixar o volume, começamos a brigar, ele me largou no meio da rua, trancou as portas e ainda falou: vai em silêncio agora aí. Vamos voltar para as dicas, né? Agora sim, número 5. Organize a sua timeline. A dica aqui é bem simples, separe cada faixa dessa para um estilo de track específica. Como você pode ver, esse pedaço aqui é só o áudio de um dos meus vídeos. Qual que é, pelo menos, o meu fluxo normal de produção de vídeo? Você importa o vídeo para timeline, você arruma o seu áudio, depois que você faz os cortes, os efeitos, você tem que sonorizar um por um dos efeitos, e uma das últimas coisas que eu faço é escolher a música de fundo. E depois de escolher a música, a gente ainda acaba tendo mais ideias e geralmente adiciona mais alguns efeitos sonoros. Eventualmente você vai querer modificar o volume só da música, ou só da sua voz, ou só de um tipo de efeito sonoro, como os de clique ou os de transição. E para isso eu organizo um em cada faixa. Ó, dá uma olhada, na primeira faixa são só os efeitos de glitch, na segunda os efeitos de digitação, na terceira os efeitos de whoosh, que são as transições. Se eu precisar adicionar muitos cliques, eu coloco separado numa quarta faixa. De repente algum efeito de pop-up que eu uso bastante também, coloque uma faixa separada. Por quê? Vamos supor que chegamos aqui nos 90% do projeto, mas eu acho que no fim os efeitos sonoros de digitação estão muito altos. Uma vez que a minha timeline esteja um caos, eu teria que percorrer ela toda procurando cada uma das tracks de efeito de teclado e abaixando o volume. Mas se você usar o método Reaper de timelines organizadas, você sabe que todos os seus efeitos sonoros de teclado estão em uma faixa só. Você seleciona todos, vem aqui e ajeita o volume de todos de uma vez só. Se você não quer perder muito tempo no final do seu projeto procurando uma track ou outra, perca um pouquinho de tempo no começo e organize a sua timeline. Número 6. Keyframes automáticos. Bom, para esse exemplo eu tenho aqui todos esses elementos na tela e eu queria que a câmera se movimentasse de forma uniforme, se aproximando primeiro da etapa 1, depois da etapa 2, depois da etapa 3. Para começar, a gente seleciona tudo e cria um clipe composto. Com isso ele já junta tudo e a gente consegue movimentar tudo junto. Feito isso, a gente vai animar a tela usando os keyframes. Você pode clicar aqui na track, clicar aqui para criar um keyframe, mover a sua agulha um pouco para frente, ajeitar a tela no lugar, clicar aqui para criar outro keyframe, joga mais um pouco para frente, clica aqui para criar outro keyframe, arrasta mais um pouquinho, clica aqui para criar um keyframe, e assim você vai demorar 14 anos para animar esse pedacinho de vídeo. Mas como eu já expliquei nesse vídeo aqui onde eu ensino como funcionam os keyframes no CapCut, depois que você já criou o seu primeiro keyframe em algum elemento, os próximos são criados automaticamente só de você movimentar o elemento. Então a gente criou um keyframe aqui em posição e tamanho no começo da track e arrastou a agulha, não precisa clicar de novo aqui, cara. Só de você movimentar algum elemento aqui, automaticamente um keyframe já é criado. Tá vendo? Move um pouquinho para frente, move pro lado, automaticamente o keyframe é criado na sua timeline. Você não precisa ficar clicando toda hora nesse diacho de quadradinho. E olha aí, usando esses atalhos a gente fez bem rápido essa animação que tá bem de uma mal feitinha, né? Número 7. Proxies. Como nós já sabemos, os editores de vídeo em suma são sim softwares bem pesados para o seu computador. E por mais que o CapCut seja bem otimizado, se a sua timeline tiver muitos elementos, ele vai lagar, vai travar e vai até crashar, fazendo você perder muito tempo e um pouquinho da sua sanidade. E nesse caso, o recurso de proxy talvez ajude a resolver o seu problema. Em teoria, o proxy é uma cópia menor do seu arquivo original. E por ser menor, ele é mais leve e dessa forma ajuda o CapCut a rodar sem puxar tanto do seu computador. E para ativar é muito simples. Você vem em menu, configurações, depois vem na aba desempenho e clica nessa caixinha aqui da opção proxy para ela ficar azul marcadinha assim. Feito isso, só clicar em salvar. Pronto, algo que antes a gente precisava fazer na mão, a gente tinha que baixar o vídeo, jogar no programa, diminuir a qualidade, voltar no projeto, colocar na timeline. Com um clique o CapCut faz para você. Número 8.
Use as pastas. Quando o seu vídeo estiver ali na faixa dos 80% pronto, é normal que a sua aba de mídia esteja assim, em total e completo caos. E toda vez que você precisar encontrar alguma mídia do seu projeto, você vai ter que mergulhar no meio desse monte de arquivos. E para te ajudar a não perder tempo com isso, você pode usar as pastas. Tem duas formas de usar pastas. Primeiro, você pode importar a pasta direto do seu computador pro CapCut. Por exemplo, eu posso pegar minha pasta de efeitos sonoros, clicar e arrastar direto aqui pro meu painel de mídia, e ela vai vir em formato de pasta. Clicou duas vezes, você abre ela, clicou aqui em todos, você volta pro seu painel de mídia. Mas além disso, você também pode criar pastas dentro do CapCut, clicando com o botão direito aqui em um espaço vazio, você clica em nova pasta, depois vem com o botão direito renomear, vou colocar aqui ó, cenas de filmes. Aí você vai selecionando as cenas de filme e vai arrastando para ela. E assim você vai organizando o seu projeto. Você pode demorar um pouco para se acostumar a fazer isso, mas é um caminho sem volta. Depois que você começa a organizar em pastas, você nunca mais vai querer um painel de mídia caótico. Número 9. Corte na fonte. Cara, essa me ajuda demais. Às vezes você tem um vídeo muito grande aqui de 17 minutos que você quer adicionar na sua timeline, mas você só precisa de uns 30 segundos dele. Você pode sim arrastar ele aqui na sua timeline, mas para começar, ele já vai deformar aqui toda a sua timeline organizada. Aí você vai ter que procurar aqui o pedaço que você quer, vai fazer um corte, vai arrastar no lugar, posicionar e com sorte a sua timeline não vai ficar muito desfigurada. Ou você pode fazer da seguinte maneira: quando você clica numa mídia, você vê que tanto do lado direito como do lado esquerdo aparecem esses ícones brancos, tá vendo? Se você clicar nesse ícone e arrastar, plau, você faz um corte na sua mídia antes mesmo de adicionar ela na sua timeline. Dessa forma você seleciona só o pedaço que você quer, clica e arrasta aqui somente um pedacinho. E vem aí a número 10. Conheça o CapCut. A 10ª dica é meio genérica, mas ela é bem importante. Você precisa conhecer as capacidades do software que você usa. Por exemplo, uma coisa que eu passo muito tempo fazendo é procurando backgrounds para usar no meu vídeo. Existe uma infinidade de sites com uma infinidade de opções, mas você sabia que em menos de 10 segundos você consegue criar um sem sair do CapCut? Temos um novo projeto aqui, vamos criar um fundo preto animado. Para começar, a gente tem que pegar um sólido preto. Pode vir em mídia, biblioteca, buscar aqui por Solid e já temos aqui um sólido preto. Estico ele na minha tela toda. E agora, para mostrar como é simples, eu vou jogar alguns efeitos aqui de forma aleatória. Vamos vir aqui na aba efeitos, vamos começar vindo aqui em luz, botar esse pôr do sol 4. Em seguida, vamos aqui em natureza e botar esse efeito névoa. Vamos adicionar também o efeito vinheta. Dá para jogar também esse desfoque cromático, acho que fica bem legal. E tem um interessante aqui na parte de desenho, que é o neon. E tá aí, ó, em poucos segundos e com 5 efeitos, a gente já tem um fundo preto consideravelmente bacana. Lembrando que o CapCut tem uma infinidade de efeitos, você pode fazer testes e mais testes, soltar sua criatividade. Humanos do presente. Agora que a minha missão foi cumprida aqui, preciso voltar para o futuro. Ô, do futuro, diz pra mim um negócio aí. Lá no futuro, todo mundo usa esses roupões de dormir aí? Claro, e tem disponível em todas as cores, tem até uns que piscam. Me parece muito evoluído. De qualquer forma, eu agradeço sua visita especial para participar desse vídeo. Tem alguma coisa que eu possa fazer para retribuir? Então, eu fui dar uma partida na minha cápsula do tempo e parece que a bateria arriou, cara. Teria como dar uma chupeta na bateria aqui ou me ajudar a dar um tranco? Bom, se você gostou desse vídeo, provavelmente também vai gostar desse aqui, onde eu ensino 10 técnicas incríveis do CapCut que vão te fazer economizar ainda mais tempo na edição. E enquanto você vai lá, eu vou ajudar o do futuro aqui a dar um tranco na nave dele. Tchau!